Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês e que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai, Senhor, anjos da minha guarda, intercedei por mim. Peço perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Acabei de dizer, assim dizemos, todos os dias, nestes 10 minutos com Jesus. Assim o faz tantas pessoas antes de começar a rezar. Pomos-nos diante de Deus, queremos dirigir-nos a Jesus como um amigo nosso, mas claro, quando nós nos dirigimos a alguém, a primeira coisa que nós temos que fazer é pedir perdão de alguma coisa que o ofendeu. E como nós somos tão, por assim dizer, miseráveis, tão capazes de fazer mal a Deus, de não cumprir a sua vontade, antes de falar com Ele, mais a sério, faz-nos bem, humildemente, reconhecer que somos pecadores. Não sei se já se deram conta, mas o missal teve uma pequena alteração, teve algumas pequenas alterações, e uma delas que até gera uma certa confusão na Santa Missa, no ato penitencial do início. Nós dizemos, por minha culpa, minha tão grande culpa, ao mesmo tempo que batemos no peito por 3 vezes. Até há cerca de um mês nós fazíamos isto, mas por 2 vezes batíamos o peito. Agora a Igreja diz-nos que é preciso fazê-lo 3 vezes e dizer 3 vezes por minha culpa, minha tão grande culpa. Não é uma culpa pequenina, porque a consequência do nosso pecado, dos pecados do homem, é a morte, a paixão de Jesus na cruz. Não é uma coisa leve, não é uma brincadeira, e por isso nos temos que converter. Por minha culpa, somos culpados. Pecamos, mas para isso está o Senhor, não temos que nos assustar, por assim dizer, se quisermos mudar. E as leituras da missa de hoje, nesta quinta-feira, da 16ª semana do Tempo Comum, são muito sugestivas e abrem-nos alguns horizontes para uma mudança, uma pequena conversão. Aliás, quando nós falamos com Deus, aquilo que queremos e aquilo que te pedimos, Jesus, agora, ajuda-me a ser um bocadinho melhor. Ajuda-me a mudar um pouco o rumo da minha vida, porque muitas vezes estou distraído, rezo pouco, tenho pecados de ação e de omissão e de pensamento e de palavras. Julgo até que para ser feliz tenho que fazer determinada ação, penso que é por ali o caminho, ou penso que é mais conveniente ir por aí, mas afinal de contas o que sucede é que me afasto de Deus. Pois os profetas que falam em nome de Deus e nos preparam os caminhos de Deus podem ajudar-nos. E é precisamente isso que na primeira leitura da missa de hoje, do profeta Jeremias, nós escutamos. Vou-vos ler. Acho que estas palavras do profeta Jeremias nos podem ajudar também a rezar e pensar que não são apenas dirigidas àqueles que há tantas centenas e milhares de anos ouviram o profeta, mas também a ti e a mim, a cada um de nós. Diz assim o profeta Jeremias: o Senhor dirigiu uma palavra dizendo: vai proclamar aos ouvidos de Jerusalém, assim fala o Senhor. Lembro-me do afeto da tua juventude, do amor do teu noivado, quando me seguias no deserto de uma terra onde não se semeia. Eu conduzi-vos a uma terra de pomares para comerdes dos seus ricos frutos. Mas logo que entrastes, profanastes a minha terra e fizestes a minha herança um lugar abominável. Revoltaram-se contra mim. Foram atrás de deuses que nada valem. E depois acrescenta estas palavras tão impressionantes, dizem: pasmai de tudo isto, ó céu, estremecei de horror e espanto, diz o Senhor, porque o meu povo cometeu 2 pecados. Abandonaram-me a mim, fonte de água viva, e cavaram cisternas rotas, que não conservam a água. Pasmai, admirai-vos, diz o Senhor, chama-nos a atenção. E porquê? 2 aspectos. Porque abandonaram a Deus, que é a fonte de água viva, e ao mesmo tempo cavaram cisternas que não conservam a água. Ou seja, procuraram encher outros lugares dessa água que só Jesus Cristo, que só Deus pode dar. Isto é um pecado. É um pecado. E aqui está, e Nosso Senhor serve-se desta imagem da água, e o povo judeu estava
tinha bem presente a necessidade da água. Nós também nos damos conta, às vezes agora no verão, até com este calor, se calhar em algum tempo, em algum lugar de férias, onde temos mais dificuldade em aceder à água. Mas o profeta Jeremias dirigia-se ao povo de Deus com pena, porque ao início o povo judeu tinha um afeto para com Deus, até fala do amor do teu noivado, aqueles tempos iniciais do amor para com Deus. Mas depois foi, à medida que foram passando os anos, vieram as dificuldades, foram-se revoltando contra Deus e adorando deuses falsos. E assim foram construindo estas cisternas que não têm água, a água verdadeira. O povo judeu, depois da sua experiência no deserto, a travessia durante muitos anos, conhecia bem essa importância da água. Aliás, encontrar água no deserto era como encontrar um tesouro, e os poços no deserto eram mais bem guardados do que as joias, pois deles depende da vida. Onde não há água, é difícil que exista vida. Estás recordado, certamente, daquele diálogo de Jesus tão bonito com aquela mulher samaritana, junto à fonte, e Jesus diz-lhe: todo aquele que bebe desta água voltará a ter sede, mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. A água que eu lhe der há de tornar-se nele em fonte de água que dá a vida eterna. Então a mulher, perante aquelas palavras, diz a Jesus: Senhor, dá-me dessa água, para não ter sede, nem ter de vir cá tirá-la. Mas não foi só nessa ocasião, também outra vez, na festa dos tabernáculos, das tendas, na qual os judeus recordavam a passagem pelo deserto. Jesus apresenta-se como o único que pode saciar a sede das almas. No último dia, escreve São João, o dia mais solene da festa, estava Jesus em pé e disse em voz alta: se alguém tem sede, venha a mim e beba. O que crê em mim, como diz a Escritura, do seu seio correrão rios de água viva. É interessante pensarmos agora neste tempo de oração daquilo que Jesus nos diz. Na realidade, só Cristo, só Jesus, só Tu, Senhor, podes acalmar a sede da eternidade, da felicidade que o próprio Deus colocou nos nossos corações. Só Ele pode dar fecundidade à nossa vida. E neste sentido ressoam na nossa alma, ressoam com especial vibração as palavras do profeta Jeremias, que nos falam do abandono do seu povo. Pasmai de tudo isto aos céus, estremecei de horror e espanto, porque o meu povo cometeu 2 pecados. Abandonaram-me a mim, fonte de água vida, e cavaram cisternas rotas que não conservam água. O pecado é isso, o pecado é o desperdício dos valores mais preciosos. É o abandono de Deus, é a conversão a nós próprios, transforma a nossa alma num terreno pedregoso, onde é impossível que a graça cresça, que as virtudes se desenvolvam. Converte a nossa alma numa terra seca. Fora de Deus, nós só podemos encontrar infelicidade. O pecado, no fundo, é uma vã tentativa de conservarmos a água numa cisterna rota, fendida. Como se diz às vezes, o caminho do inferno já é o inferno. O pecado endurece a nossa alma, torna-a difícil, torna-a dura para as coisas de Deus. Por isso Jesus no Evangelho também diz assim: ouvindo ouvireis, mas sem compreender, olhando olhareis, mas sem ver, porque o coração deste povo tornou-se duro, endureceram os seus ouvidos e fecharam os seus olhos. É isto mesmo que acontece quando uma pessoa peca, quando anda longe de Deus. Perde a sensibilidade para as coisas espirituais. Eu deixo aqui uma sugestão nesta breve meditação. Pede a Deus luz para reconhecer e fugir das ocasiões de pecado. Pode ser o ócio, a falta de aproveitamento do tempo, pode ser um livro que não nos convém, ou uma série de televisão, pode ser um apego excessivo ao telemóvel, pode ser uma pessoa a quem não perdoamos, pode ser os pensamentos que os deixamos à solta. Reconhece com sinceridade e fugir das ocasiões de pecado. Como dizia Jesus no Evangelho do passado domingo, uma só coisa é necessária: Deus.
De outra forma, estamos a construir a nossa vida como que uma cisterna rota, fendida. A nossa alma tem a capacidade de se encher de Deus. Quando a enchemos de outras coisas, do pecado, afastamos de Deus Nosso Senhor. E não penses, eu gostava de terminar também com esta ideia, não pensemos que a Igreja está sempre a condenar, não podes pecar, isto ou aquilo. Não, não é isso. A vida cristã é um grande sim. A vida cristã é uma maravilha estar perto de Deus Nosso Senhor. Mas o que a Igreja quer, o que Jesus Cristo quer fazer é iluminar a nossa vida e conduzi-la pelo caminho da salvação. A vida da alma é a vida que Deus nos dá através da graça santificante que recebemos do batismo. E por isso é preciso da nossa alma tiremos aquilo que nos afasta de Deus. A água viva que Jesus nos promete, se alguém tem sede, venha a mim e beba, não pode ser armazenada em vasilhames quebrados pelo pecado mortal ou rachados pelos pecados veniais. Pede a Nossa Senhora que nos ajude, que te ajude a reconhecer a nossa culpa, minha culpa, tão grande culpa. Talvez através da confissão, do exame de consciência bem feito, e vamos pedir à Santíssima Virgem Maria, ela que é refúgio dos pecadores, que nos conceda a graça de procurar só em Deus a verdadeira água que nos dá a salvação. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, anjo da minha guarda, intercedei por mim.